Saudações, amigos! Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Contato OVNI Ufologia. Apresento a vocês aqui o meu amigo invisível, que na verdade ele foi abduzido e os ETs não permitem que a imagem dele apareça. Paulo Iannuzzi, boa noite, meu amigo. Oi, boa noite, Cristiano. Como vai, querido? Tudo bem? Boa Tudo noite a bem. todos vocês. Obrigado pela presença e peço mil perdões pela falha técnica aqui. Eu ontem, como eu estava falando com o Cristiano, dei uma aula, assim como na quarta-feira. Normalmente tenho utilizado a câmera e agora ela não quer funcionar. O sistema não aceita e vim a saber no momento que ou é alguma coisa no computador ou na própria câmera. Enfim, vamos ter que ficar só na voz hoje. Peço desculpas a vocês. Inclusive, a gente demorou um pouquinho para entrar, né? Justamente porque o Paulo tentou, reiniciou lá o computador dele, fez de tudo, né? Mas não deu jeito. Então, mas as informações que ele tem aí a contribuir com a gente são muito boas e é o que temos para hoje, gente. Não, infelizmente, está acima das nossas capacidades técnicas para resolver essa questão. Vamos tocando aí e a certeza que vocês vão ter aí as informações. Isso daí a gente. E você trouxe alguma imagem também, Paulo, para mostrar? Algum Não, vídeo? não. Não? Ah, beleza. Tá, que aí eu não sei, né? Se de repente você tivesse que mandar daí, eu não sei também se iria funcionar. Mas vamos tocando. Bom, gente, para quem não conhece, o Paulo Iannuzzi, ele é ufólogo e ele tem uma diversidade muito grande de temas do qual ele aborda, e eu posso ressaltar aqui que o que mais me fascina é o conhecimento dele com relação a civilizações antigas, e um pouco da ciência oculta, do hermetismo, o Antigo Egito. Ele é um especialista, ele já esteve lá no Egito, e só que o tema que a gente trouxe para hoje aqui é um pouco diferenciado, porque como ele atinge várias temáticas aí que envolve esse mistério em relação à ufologia, hoje o Paulo vai trazer aí como tema atividades extraterrestres no sistema solar. Eu considero isso um tema muito interessante, até porque, com certeza, tem muita atividade que, para a gente ter as incidências que temos aqui, né, que conseguimos vislumbrar aí, essas luzes, esses OVNIs que volta e meia aí estão aparecendo em nossos céus, com toda certeza eles estão no nosso sistema solar, assim como aqui na Terra também em suas respectivas bases, seja intraterrena ou subaquáticas, né? E o Paulo vai trazer um pouco disso. Só que antes, Paulo, eu gostaria que você se apresentasse aí, falando dessa diversidade de assuntos que você domina, para o pessoal te conhecer melhor um pouquinho. Quem Mais não uma conhece. vez, boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, sou o Paulo Iannuzzi. Eu sou pesquisador, estudioso de vários temas que o Cristiano citou, né? Além de alguns outros, com base na ufologia, astronomia e estudo de civilizações antigas, né? Parte parapsicológica, metafísica, e com respeito a assuntos mais ocultos, tratados em sociedades secretas, etc, etc. E desde a adolescência eu lido com isso, trabalho com isso já há praticamente 40 anos, né? Dentre aulas, palestras, cursos, participação em congressos, textos, participações em programas, enfim, né? Transmitindo sempre com uma orientação não física, né? Essa expansão de conhecimentos e muito mais aprendendo do que transmitindo não somente. Né? E tenho por formação economia,
quarto-anista de astronomia, e não só vim da área científica, como também da área oculta e espiritualista, num sentido bem mais amplo e profundo dentro do estudo e pesquisa e principalmente da vivência prática desses elementos e alguns outros. Sou fundador e primaz do Pilares de Hermes Escola de Mistérios, onde ofereço essas atividades no presencial desde 1996, quando foi reaberto no plano físico, essa escola, essa instituição, e de uns anos para cá, em vista, óbvio, de tudo que vem acontecido e também nessa incursão tecnológica irreversível, também offline, também online, né, com respeito à transmissão, como fazemos aqui, de lives e outros materiais. Perfeito. Bom, deixa eu só dar umas boas-vindas aqui a Zumira, que está aqui com a gente já desde o comecinho. Aliás, todos que estão aqui chegaram bem no começo mesmo, que acompanharam o nosso pequeno atraso aqui. O Fred Prestupa, o Fred Prestupa Neto, ele também é um dos nossos palestrantes lá no simpósio, que vai acontecer no dia 27. Já a gente mostra aqui para vocês o vídeo de divulgação do evento. Temos a Rita Brasil presente aqui conosco. Boa noite, Rita. Fernanda Beatriz. Oi, Fernanda. A Fernanda, mais recente integrante do meu grupo no WhatsApp, o Contato OVNI. Temos o Vinícius Pacheco, Vinícius Pacheco, membro Contato OVNI Pesquisa de Campo. Miriam Silva, bem-vinda, Miriam. Cláudio Souza, fala, meu amigo Cláudio. Antônio Carlos Guerrato Correia, de São Lourenço. Bem-vindo aí. O Antônio Carlos conhece bem aí o trabalho do Paulo Iannuzzi. Escreveu um texto aqui bacana. Vou exibir aqui, ó. Rogério Félix, boa noite, de Barra Bonita, São Paulo. Boa noite, boa noite. E o Fred, claramente, o Fred também conhece o Paulo Iannuzzi, afinal de contas, estiveram juntos lá no nosso simpósio de 2023, ano passado, lá em Airuoca, onde apresentamos lá na eubiose, né, de Airuoca. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o nosso evento. Paulo, é o seguinte, meu amigo, geralmente quando eu sou convidado e vou fazer uma live, seja no canal de alguns amigos ou podcast, como fui recentemente lá no Pan Podcast, sempre, independente do tema que eu vá abordar, o pessoal já me identifica como pesquisador de Magé, aí acaba vindo pergunta de Magé e tudo mais. Então, para dar uma pequena amostra para o nosso pessoal aí que está chegando junto aí, começando a nos assistir, eu queria saber de você, como você é um especialista, e muitos de nós já te identifica também como especialista do Antigo Egito. Eu andei lendo aí algumas matérias que descobriram recentemente, ali embaixo do Planalto de Gizé, algumas novidades, né? Algumas câmeras que estão vindo à tona agora para o conhecimento público. É uma coisa que eu acho que já se conheciam a longo prazo, mas está vindo à tona agora para o público, né? Você poderia nos informar mais ou menos o que está acontecendo de novo lá no Planalto de Gizé, no Egito? Bom, ali no Egito, no caso citado Planalto de Gizé, eles sempre descobrem alguma coisa, né? O Egito, o Oriente Médio em geral, mas Egito, Israel e a China são os 3 lugares no mundo onde se fazem descobertas praticamente diárias, né? E o Egito, óbvio, não fica atrás. Essas últimas descobertas têm ocorrido no Egito. Tem que se ter um certo filtro, porque algumas, pelo menos que eu já vi, são fakes, são invenções, né? Agora, outras não. Existem descobertas realmente como
você citou aí no Planalto de Gizé, é bastante interessante. A questão é que isso não é novidade, né? Além de se descobrir toda hora alguma coisa no Egito, muitas descobertas, dependendo da importância da descoberta, é oculto do público durante um bom tempo, e para estimular o próprio turismo no Egito, além de outras coisas, né, isso é exposto como chamariz, né? Então, muitas câmaras ainda serão descobertas, não só em Gizé, como na própria Grande Pirâmide. Algumas delas já foram, inclusive uma área interna dentro da Grande Pirâmide bastante extensa, né, que causou surpresa e perplexidade aí para os próprios pesquisadores, né? E o Planalto de Gizé, em geral, o subterrâneo, ele é muito rico, é muito parecido com a região de Saqqara, da pirâmide escalonada. São 80 quilômetros de túneis subterrâneos na região de Saqqara. E Gizé não deve ser muito diferente, né? Então, a todo momento, eles vão descobrir algo novo, e são descobertas bastante interessantes. Agora, algumas, embora poucas, precisem ser filtradas, né? Perfeito. Esse tema, você sabe, quando você fala de Egito, assim, é fascinante, porque você não é somente um pesquisador de livros e internet, ou seja, você já esteve lá, né? Você já sentiu aquela energia. Isso, para mim, é fascinante e é uma coisa que eu admiro muito, né? Quando a gente vai in loco fazer a pesquisa e trazer, com certeza a gente traz muito mais riqueza de detalhes, coisas que a gente só consegue vivenciando, estando lá, né? Algumas coisas. Então, eu acho isso formidável. E, obviamente, falando de Egito, e como a gente aqui é um canal de ufologia, né? Você considera, por mais que os egiptólogos eles coloquem na nossa cabeça que foram os próprios egípcios que construíram as pirâmides. E aí eu não vou nem generalizar, porque eu tenho para mim, até conhecendo um pouco do que você já me passou de informações, mas eu tenho certeza que o nosso público também tem essa curiosidade. Os egípcios eles podem sim ter construído algumas pirâmides, haja visto que temos várias pirâmides lá que estão incompletas, que estão tortas e etc. Então, na minha cabeça, a coisa é da seguinte forma: os egípcios, por mais antiga dinastia que seja, quando lá chegaram, encontraram já de Quéops, as outras, enfim, aquelas mais, vamos dizer, mais complexas e perfeitas. Eles já encontraram lá. E aí eles começaram a querer reproduzir por eles mesmos, e aí temos aí as que não são tão perfeitas assim. Na minha cabeça é mais ou menos por aí. Agora, vamos falar de Quéops, né? Que ela tem um nome em egípcio que você já me falou, eu esqueci agora. Mas em se tratando dessas mais perfeitas e complexas, eu diria que não é querendo desmerecer a inteligência do homem, seja ele de civilizações antigas, atual, o que eu não consigo assimilar e não consigo estabelecer como possível do homem ter construído essas pirâmides perfeitas, não é a falta de inteligência, mas a falta de equipamento, de instrumentação para fazer. E também capacidade física, uma vez que o Planalto do Rio Nilo, o Rio Nilo era numa determinada direção para se fazer as esteiras, os rolamentos e tudo, e as pedreiras eram no outro canto, mais longe ainda, ou seja, eles tinham que fazer uma viagem para lá, depois uma viagem para cá, e depois de centralizar tudo num Planalto onde ficaria num posicionamento astronômico e alinhado com a constelação de Órion, enfim. A minha pergunta é essa: você considera um toque extraterrestre na concepção dessas pirâmides? Bom, até que horas vai essa live? Para responder essa pergunta... Não. Não. É verdade. Não, é só... Tudo bem,
só um esboço, porque a gente tem que falar do tema da live. Sim, vamos dar uma pincelada. Só para esclarecer que eu cheguei ao Antigo Egito, no meu estudo e pesquisa, por 2 viés que se complementaram. O ufológico, tá? E uma questão pessoal espiritual. O que também não deixa de ser verdade com respeito à ufologia. Tá? Então, para mim, particularmente, ufologia e civilizações antigas, especialmente Antigo Egito, são uma coisa só. Agora, é preciso colocar dentro do que você perguntou e da minha ótica, que pode estar errada, evidentemente, mas é preciso, certo ou errado, ter os pés no chão. Primeiramente, existe uma tendência muito forte de uns anos para cá a qualquer mistério e qualquer desconhecido atribui a extraterrestre. Não é bem assim. Verdade. Segundo, existem, para cada resposta que se tem com respeito à ufologia e Antigo Egito, e posso estender isso para outras civilizações antigas também, você tem mais 10 perguntas que surgem. Então, você levantou pontos aí que são chaves, né? Por questões, inclusive, políticas. Tá? Eu vou adentrar aqui um tema que é bastante polêmico. Né? Primeiramente, a inviabilidade de tudo que é apresentado nas teorias vigentes científicas. E são raros aqueles cientistas que têm opiniões divergentes disso, em vista das constatações, evidentemente. Né? O problema é que, não só na egiptologia, mas no meio científico, primeiramente, se cumpre uma agenda política. Essa agenda política é que vai liberar verba para pesquisa. Tá? Então, por algum motivo, se encobre determinadas questões. Então, no caso da egiptologia, se o egiptólogo ele for radicalmente contrário à situação vigente, ele não dá aula mais em lugar nenhum, não entra mais em sítio arqueológico, não tem mais pesquisa, não tem mais nada. Isso vale de uma forma geral para tudo, obviamente, com as suas exceções, mas se existe exceção é porque existe uma regra, mas felizmente, embora de uma forma lenta e gradual, a coisa está mudando. Tá? Porque no mundo inteiro você desencava evidências atrás de evidências, como no céu você encontra evidências e mais evidências, especialmente agora, de uns tempos para cá, no próprio sistema solar, que são irrefutáveis, coisas que não tem mais como você esconder, etc, etc, etc. Tá? No caso de alguns lugares no Egito, tá? Existem 3 lugares, que é o Planalto de Gizé, ou seja, as pirâmides de Gizé e a Esfinge, com exceção da estela de Tutmés, que fica entre as patas da Esfinge, que vem bem depois da Esfinge. A região de Saqqara, o templo que dá acesso à pirâmide, a própria pirâmide no seu externo. As mastabas são diferentes. Tá? E o Osirion, que é um complexo que fica atrás do templo de Seti I em Abidos, templo de Osíris. Nesses 3 lugares você não encontra inscrição nenhuma. Caramba! Você não encontra uma vírgula de hieróglifos. E os egípcios, eles registravam tudo, em papiro, nas colunas, em relevo, em pinturas, nas paredes. Nem registravam tudo. Nenhum símbolo, nada. À exceção do Osirion, que você encontra o símbolo da flor da vida, pintado ali. E alguns toscos hieróglifos, que parece mais uma pichação, e existe já quase que uma comprovação que aquilo foi feito depois, dentro da pirâmide de Quéops, tá? Que, em tese, comprovaria, entre aspas, o soerguimento da pirâmide na 4ª dinastia, 2500 a.C., pelo faraó Quéops, que é uma transliteração grega, respondendo aí a sua pergunta, do nome egípcio Rufo. Rufo, isso. Khufu. Tá?
Então, você não encontra o que é avesso à própria civilização egípcia, o não registro, mesmo em paredes de qualquer coisa, e você não encontra nada nessas regiões. E o tipo de construção, a técnica de construção, a disposição das pedras, o tamanho das pedras nesses lugares são diferentes dos restos dos templos. Em alguns pontos se assemelha muito ao que encontramos no resto do mundo, principalmente aqui na América pré-colombiana, Olha aí. entre os antigos incas, astecas, maias, etc. e tal. Existem disposições de pedras e também os seus respectivos tamanhos dentro do templo que dá acesso à esfinge, que são quase idênticas às disposições aqui de Sacsayhuamán, Machu Picchu, Tiahuanaco, Pumapunco, etc., aqui na América do Sul. Né? Então, esses são alguns pequenos, dentre tantos detalhes, que fazem com que a gente conteste, além do que você citou, que são as ferramentas. O egiptólogo apresenta, olha, isso foi feito com martelo e cinzel. Os engenheiros chegam, olha, conta outra, porque martelo e cinzel não faz isso. Eu quero que me apresente as ferramentas que fazem isso aqui. Exatamente. Porque até mesmo alguns artefatos que foram encontrados, como o caso do Nuku-7, que é uma altíssima tecnologia, as brocas de hoje não reproduzem. Pois é. Guindaste de hoje não eleva aquelas pedras, e foi feita uma tosca tentativa de uma reprodução da Grande Pirâmide ali mesmo, no Planalto de Gizé, para uma equipe de cientistas japoneses. Eles conseguiram produzir um amontoado de pedra. É mesmo? Então, você, obviamente, remete a isso, a outras possibilidades além da mão humana. Não que a mão humana ou o conhecimento humano, como você falou, não fosse capaz. Não só era capaz, como faziam algumas coisas. Agora, é uma tecnologia que, além de, na época, aparentemente não estar disponível, você vai encontrar, com certeza, respaldo na possível inserção externa de fora do planeta em civilizações antigas, e você encontra isso nos textos sagrados dessas civilizações, né? Não só na Bíblia, mas outras escrituras sagradas, como você encontra no conhecimento oculto que vem do Oriente, né? Que em sociedades secretas você estuda, pesquisa, como, por exemplo, na Sociedade Teosófica, na Neobiose, com respeito à era Atlântica, à era Lemuriana, onde ali, principalmente na Atlântida, existia um intercâmbio natural com nossos irmãos do espaço. Tá? Em tecnologia que foi absorvida lá, além de tecnologicamente, os atlantes possuírem por si só muito mais capacidade tecnológica do que atualmente hoje nós temos. Tá? Aliado a uma inserção de conhecimento vindo de fora, você tem um mosaico aí pronto com respeito à reconstrução do mundo, o reinício da humanidade a partir dessas civilizações antigas. Porque, em verdade, essas civilizações, como a hindu, como a tibetana, como a chinesa, especialmente a suméria e a egípcia, são o recomeço da humanidade. Tá? Existe uma pesquisa já com respeito à mudança de polo magnético e a questões astronômicas e de mecânica celeste com respeito às mudanças de ciclos do planeta Terra, que apontam justamente para períodos cíclicos de 5.000 e poucos anos, onde a cada período desse uma civilização diferente ocorre no planeta. Uma prova disso foi o achado de Göbekli Tepe, na Turquia, que tem mais de 10.000 anos, que é um período que coaduna com a posição astronômica das Três Marias, na época, pela precessão de equinócios, em relação à simetria com o ápice das Três Pirâmides, que teoricamente não poderiam existir nessa época. E para trás você encontra monumentos
de civilizações muito antigas que se constatou que a orientação sempre norte-sul mudava. E a cada 5.000 anos você tem uma alteração de eixo magnético norte-sul para onde aqueles monumentos são direcionados. Não sei se eu me fiz claro. As pirâmides, por exemplo, pirâmide de Gizé, a grande pirâmide, ela aponta para o norte-sul geográfico perfeito, com uma diferença mínima, não chega nem a 1 grau. Tá? Outros monumentos apontam para um norte diferente, não apontam para o mesmo norte que a grande pirâmide. Foi verificado que elas apontavam para o norte, onde o eixo norte-sul era diferente em tempos mais remotos. Sim. E a cada 5.000 e poucos anos, esses monumentos mais antigos ainda apontam para pontos que já foram norte e hoje não são mais. Né? Então você tem aí N ciclos civilizatórios no planeta que, obviamente, até coadunando, repito, com escrituras sagradas, convertem atuações de inserção de conhecimento e até mesmo estilo de vida por parte de outras civilizações aqui, junto com o desenvolvimento que já existia. Né? E dentro desse tipo de trabalho, desse tipo de pesquisa, envolvendo outras questões, no caso, o meu trabalho em particular, assim como o seu, de tantos outros, não é só livresco. Né? A gente passa por experiências, por vivências muito marcantes. Como você mesmo, que eu já fiz muito, e você ainda faz atualmente, muita pesquisa de campo, vigília, etc. E existem experiências, vivências numa atividade como essa que transcendem muito qualquer relato, transcendem muito o livresco. Né? Então, em cima disso, nós temos segurança para expor, mesmo com os nossos erros, até mesmo de avaliação e interpretação, mas com uma base muito boa, né? Não só da pesquisa, conhecimento de tudo, mas a vivência disso e ir nos lugares. Eu ainda não pude passear pelo sistema solar, mas se pudesse eu passearia para constatar muita coisa que, aliás, é tema aqui da nossa live. Exato. Vamos já partir para eles. Deixa eu só avisar aqui para o pessoal que chegou depois que eu expliquei. Gente, deu um probleminha na câmera do Paulo Iannuzzi, então ele não está conseguindo fazer com que a câmera mostre ele. Tá? Aí está saindo, ainda bem que está saindo o áudio, senão seria impossível, mas aí o áudio está bacana, então tem como o Paulo aí passar as informações que ele reservou para a gente hoje, cujo tema não era esse. Eu que pedi, que eu sou chato mesmo, quando o Paulo a gente está junto, eu sempre falo, eu gosto de ouvi-lo falar do Antigo Egito, das civilizações antigas, mas o tema de hoje é atividades extraterrestres no nosso sistema solar. Quando você me passou esse tema, Paulo, que você iria falar aqui na nossa live, me chamou a atenção que eu ainda não conheço esse tema, que você, pelo menos até hoje, eu ainda não presenciei uma aula, alguma abordagem da sua parte com relação a esse tema, e fiquei bastante curioso, surpreso e curioso, né? Então, só dando um salve aí para a Luciene Seta, que está chegando aí também. Boa noite, querida amiga Luciene. Nosso querido amigo Marcos Correia, o poeta da ufologia. Paulo, eu apelidei o Marcos Correia de o poeta da ufologia. Já visto as palavras incentivadoras que ele sempre reserva para a gente. Então... Boa noite, Luciene. Boa noite, Marcos, o Fred também e outros amigos presentes. Realmente, ele é um poeta sideral. Pois é, rapaz. Ele é o melhor assessor de imprensa ufológico, é o melhor assessor de imprensa da galáxia. Com toda certeza. Aí o Gerbialdo chegou aí agora também. Boa noite, Gerbialdo. Meu querido amigo Carlos Moreira está aqui também. Boa noite, Carlos Moreira, do Máquina de Mistérios. O canal do Carlos Moreira também, gente, é dedicado a lives também. Tem cada live maravilhosa. Aconselho a vocês de vez em quando. Primeiro vão lá no YouTube e procura lá o Máquina de Mistérios, se inscrevam no canal do Carlos, que é sensacional, as lives que ele apresenta lá de primeira.
Então vamos lá, Paulo. Esse tema aí que me chamou muito a atenção, me surpreendeu, por favor, pode começar. Vamos lá. A culpa é do Cristiano, depois não digam que não foram avisados, mas tudo bem. Valeu, Cristiano. Opa! Bom, pelas novas pesquisas que têm sido apresentado aí, bastante instigantes, né, e intrigantes também, nos confirma algo que, em princípio, parece óbvio, que o nosso planeta não é exclusividade, nunca foi. Né? Principalmente no que concerne à visitação de seres que, em verdade, não estão aqui em visita. Têm um objetivo a cumprir dentro de um cronograma sideral de trabalho. Né? E nada garante, que, aliás, é o que eu tenho particularmente convicção, embora possa estar errado, que não somos prioridade de contato aqui. Tá? Então, eles também se preocupam bem mais com o planeta do que com o que está no planeta, embora o que está no planeta seja também alvo de trabalho deles. Né? Mas existem outras questões que nós não somente ignoramos, como não temos condições de conceber, devido ao extremo avanço em todos os sentidos desses seres. E dentro dessa premissa, é óbvio que o sistema solar todo é objeto de trânsito e de trabalho dentro desse cronograma, além, óbvio, do nosso planeta. E pelo que tem sido exposto, melhor dizendo, pelas autoridades, que parece que só agora, oficialmente, de forma pública, descobriram que a ufologia existe, e não dão nenhum crédito à ufologia ou aos ufólogos, parece que os meios militares e a mídia em geral, de um tempo para cá, parece que descobriu a pólvora e se arvora justamente de serem os pioneiros ou descobridores de algo que já tem, eu não digo nem 50 ou 60 anos, né? Tem muito mais que isso, em vista do que a gente até comentou aqui, en passant, sobre ufoarqueologia, né? Isso somente no planeta Terra, sabe-se lá o que tem por aí. No caso, a própria região de Sidônia em Marte, das pirâmides marcianas, o Grande Rosto, e outros detalhes que vêm sendo descobertos em outros lugares de Marte, inclusive sobre pirâmides marcianas. Né? Muito bem. Então, dentro dessa premissa, se as autoridades estão expondo já esse tipo de coisa, é porque existe, além de ser uma cortina de fumaça, tem muita coisa, obviamente, obscura, escondida, que não vai vir à tona ainda tão cedo, né? Embora o processo de afloramento seja acelerativo, cada vez mais, e isso se expande pelo nosso sistema solar, uma vez que os registros das sondas, né, o que pode ser justamente documentado a partir do que vazou, dessas informações das sondas que estão pelo sistema solar, são provas incontestáveis, inclusive de imagens, sobre o grande trânsito no nosso sistema solar. A começar pelo que é observado no céu de Marte, pelos rovers, pelas sondas que lá estão, e as sondas que passaram de Júpiter, Saturno, e que tiraram fotografias de grandes objetos, inclusive em trânsito pelos anéis de Saturno. Objetos enormes, com alguns deles com a clássica forma do charuto, forma cilíndrica. As especulações, que em verdade grande parte não é especulação sobre o que está no lado oculto da Lua, e o mistério do afastamento do homem com respeito à Lua, a partir da conquista da Lua, né? Na verdade não é conquista nenhuma, e
o projeto de retorno à Lua, o retorno a Vênus, porque já foram enviadas sondas, inclusive com pouso para lá, na década de 60. Na década de 60 teve o pouso de uma das 4 Veneras, Venera 1, 2, 3 e 4, que foram sondas venusianas lançadas na época pela União Soviética. Tá? Não só o pouso no lado oculto da Lua que ocorreu, e outros registros em órbita, fartos, na década de 60, que nem de longe existia a tecnologia que dispomos hoje. E, dentro disso, fazendo o paralelo comparativo, né, chegamos à conclusão que essa defasagem tecnológica, para essa defasagem tecnológica, o que é apresentado de documentação é muito pouco, tá? Em relação ao que existe realmente no Sistema Solar. Tá? Grande parte, obviamente, não é exposto por motivos claros. Mas muita coisa vaza. E dentro desse projeto, que é conjunto com respeito à NASA, a Agência Espacial Europeia, a ESA, a Rússia e a China, que tem a sua parte diferenciada e separada do resto, tá? Temos o projeto de pesquisa mais ampla, inclusive, no caso da Lua, tripulada novamente pelo espaço afora, pelo Sistema Solar e a Lua. Tanto é que até o projeto é até 2030 ou 2032 termos pouso da Lua tripulado, inclusive com a primeira mulher a desembarcar na Lua, né? Na primeira alunissagem após o projeto Apollo. E o projeto atual é o projeto Artemis, que já de alguns anos vem sendo elaborado e algumas sondas já foram enviadas para lá, para que até o final dessa década, o início da próxima, uma missão tripulada vá para lá. Assim como a Indiana, que pousou no Polo Sul da Lua e foi a pioneira no sentido de encontrar definitivamente água na Lua, o que permite uma exploração fixa na Lua. Tá? Dentro dessa premissa, o projeto chinês, para ativar definitivamente o chamado Sol Chinês, tá? Mas não só na China, existe na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, as pesquisas e o trabalho prático sobre reatores de fusão nuclear, que é diferente da fissão nuclear, que é a quebra do átomo, originando a energia nuclear. A fusão nuclear produz energia limpa a 100%. Para vocês terem uma ideia, uma explosão nuclear, né, como uma bomba atômica, ela libera 1% apenas de energia em relação ao material que uma ogiva nuclear tem. Tá? 1% ou pouco mais que isso. E uma fusão nuclear é energia limpa a 100%. Ou seja, uma colher de sopa, se pudéssemos fazer isso com respeito ao resultado de uma fusão nuclear, já dá para alimentar uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, durante um ano praticamente. Né? Algumas poucas gramas resultantes desse trabalho de fusão nuclear. E para isso é preciso que a experiência ela tenha uma estabilidade. Já se conseguiu a fusão nuclear, mas não se mantém estável. Para se manter estável é preciso do chamado hélio 3. O hélio 3 você só encontra ou no núcleo da Terra ou então milhões de toneladas que existem na Lua. O projeto de volta à Lua é estabelecer uma base para a retirada de hélio 3, principalmente por conta da China, para alimentar esse tipo de reator. O projeto Artemis não fica atrás e isso vai se expandir na pesquisa do Sistema Solar, onde, como já foi dito, existem os registros fotográficos ufo-arqueológicos em Marte, existe a pesquisa em Vênus,
Existem as sondas que patrulham o campo magnético do Sol, que já avisam com uma certa antecedência qualquer ejeção de massa coronal que saia do Sol, né, e alterações nos campos magnéticos do Sol. A pesquisa em Mercúrio e principalmente as pesquisas nos satélites de Júpiter e nos satélites de Saturno, tá? Onde, dentro do processo de relato ufológico, pelo que a gente sabe, fugindo da questão puramente científica, uma grande base no nosso sistema solar estaria em Ganimedes, um dos 4 satélites de Júpiter, os 4 primeiros observados por Galileu, chamados satélites de Galileu: Io, Europa, Ganímedes, ou Ganimedes e Calisto. E Ganimedes, ele possui, né, segundo esses relatos, uma base central da patrulha, entre aspas, que existe por algumas civilizações no nosso sistema solar. Inclusive, alguns filmes de ficção científica tratam o assunto de uma forma velada, como é o caso de 2001 e 2010. 2001, Uma Odisseia no Espaço, e 2010, o ano em que faremos contato, que cita passando algo relativo a isso, principalmente quando Júpiter, entre aspas, ascende, que dentro da astrofísica é algo extremamente remoto de acontecer, mas o fato é que Júpiter, numa classificação oficial, ele não é um planeta, ele é uma estrela que não acendeu. Ele emite muito mais radiação do que recebe do Sol. E ele, particularmente, tem um sistema próprio de planetas, entre aspas, são seus satélites. Não só os 4 maiores e mais próximos, vistos pela primeira vez pelo telescópio de Galileu, como os outros 30 ou 32 satélites que ele tem. Ele forma um mini sistema solar próprio, né? Se vai acender ou não, isso aí já são questões que não vêm ao caso agora, mas repito que a ciência descarta. Mas a gente sabe, por outro lado, que a heresia de hoje é a ortodoxia de amanhã. Então tudo é possível, né? Não podemos descartar nada. O fato é que o nosso sistema solar tem uma abundância de registros de trânsito bastante interessante, né? E as ações conjuntas dos países com respeito à pesquisa do sistema solar existem. Então não se iludam, um não fica competindo com o outro. De um ponto em diante, o pessoal se dá as mãos, se entendem, ficam rindo das nossas costas. Só existem detalhes com respeito à pesquisa de agências espaciais que não são passadas para ninguém, evidentemente. Nem pode. Tá? Com respeito principalmente aos satélites militares. Bom, mas isso é uma outra questão. Então, o retorno à Lua com respeito a isso vai juntar com questões que não são nada científicas, que são tidas como espirituais, no caso de alguns como religiosas, mas em verdade não são religiosas dentro do âmbito do contexto religioso do status quo vigente, tá? Mas uma questão que é multidimensional a nível cósmico, onde entra a figura, por exemplo, de Chico Xavier. Então, embora muitos não se sintam à vontade com essa visão ou esse contexto que se une à ufologia, de uma questão espiritual que, em verdade, é científica, dimensional, né? Chico Xavier, que, a meu ver, transcendia a religião, transcendia qualquer coisa, era um ser cósmico, mas que tinha, por estar encarnado aqui, começar por algum lugar. Então, o núcleo de expansão da mensagem dele era mais facilitada dentro da doutrina espírita, né? Se ele tivesse nascido no Oriente, seria outro processo, mas com a mesma essência, o mesmo trabalho, né? Como é o caso de civilizações de fora do planeta e de civilizações do interior da Terra, né? Mas isso não vem ao caso agora.
Então, nós encontramos quem assistiu, e quem não assistiu pode acessar, isso está no YouTube, um programa do início, ainda em preto e branco, em São Paulo, no início da década de 70, o programa Pinga Fogo, onde Chico Xavier é questionado, ele fala da questão espacial, fala também da ida do homem à Lua, e ao longo da vida dele também reafirmou que no momento que o homem definitivamente estabelecesse uma base na Lua, como um trampolim para a pesquisa do sistema solar e do cosmos em geral, porque facilita muito naves saírem dali do que saírem da Terra, etc, etc. Quando o homem começar a explorar a Lua de uma forma definitiva, estabelecendo bases, daria o primeiro passo para um contato definitivo com outras civilizações, tá? A partir até mesmo do que essas civilizações já contextualizaram em seus relatos, em suas mensagens. E isso se expande pelo próprio sistema solar. E dentro desse aspecto também temos com Chico Xavier o relato da viagem quando ele foi levado, segundo as orientações de Emmanuel, seu mentor, a uma lua de Saturno, onde ele se encontrou com um comandante estelar, dando detalhes com respeito ao patrulhamento do sistema solar, etc, 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 que vão muito além do plano físico. E foi deixado claro, como em outros contatos, que essa questão ela transcende a tecnologia que nós conhecemos, obviamente, e que o âmbito de trânsito fora do plano físico é também não só uma questão evolutiva por parte deles, mas também, aliado a isso, uma questão puramente tecnológica, de domínio do princípio da matéria a nível subatômico, especialmente dos neutrinos, tá? Que intriga os cientistas até hoje. Não se sabe, principalmente nos neutrinos gênios, né, com spins ou rotações diferentes que se complementam criando massa, que obviamente tem uma instabilidade, embora esse não seja o termo, vibracional suficiente para se apresentar em espaços-tempos diferentes. Tá? Enfim, você aos poucos vê, com esse avanço, coisa que também foi prevista, uma coadunação entre o que entendemos como espiritualista ou metafísica ou paranormal ou místico, no melhor sentido da palavra, com uma ciência cada vez mais avançada, que já existiu num passado remoto da humanidade, com a ajuda de civilizações de fora, né, e que, por motivos óbvios, teve esse hiato que dura até hoje, mas estamos começando a entrar no período em que se realiza a confirmação da promessa que consta nas Escrituras, que os deuses voltariam para os seus locais de origem, mas que retornariam para cá no momento certo, no momento devido, de uma forma mais aberta, desde que a humanidade, no seu geral, esteja preparada para isso, evidentemente. Então, em verdade, o primeiro passo é nosso. Ou melhor, o passo definitivo é nosso. Seja esse passo para um auto-melhoramento interno e consciencial, que vai gerar como consequência o contato com essas civilizações de uma forma mais objetiva, ou o passo para o abismo. Eu particularmente não acredito nisso, mas existe essa possibilidade. Somos otimistas, né? Temos que ser otimistas. Temos que ser positivos, né? Proativos. Exato. O Paulo, o Antônio ele colocou aqui, a China já está mineralizando o hélio na face escura da Lua. O que você acha sobre esse comentário? Bom, pode até ser, não existe nada comprobatório com respeito a isso. Não só isso, mas a tecnologia para isso ainda está sendo desenvolvida. Agora, por outro lado, como até já mencionei aqui, né, já soprei aqui, em verdade, não de uma forma muito explícita, agora mais explícita, a China ela não tem obrigação nenhuma de fazer intercâmbio ou dar satisfação do que ela faz a ninguém.
Então, ela pode estar desenvolvendo, né, ou já ter desenvolvido uma tecnologia suficiente para isso, a ponto de minerar a Lua. Eu, particularmente, não acredito, mas ela está perto disso. Tá? Estados Unidos também não está longe. A Alemanha, a França também não está longe, não estão Rússia. longe. Né? Rússia. A Rússia, principalmente a Rússia, mas a China, ela tem um avanço, um objetivo muito grande, muito forte. Por quê? Porque lá eles fazem projetos a longo prazo. Quando existia o programa, abrindo parênteses aqui, quando existia o programa aeroespacial brasileiro, principalmente na base de Alcântara, lá no Nordeste do Brasil, né? Depois explodiu, o programa aeroespacial brasileiro foi abandonado. Naquela época, a China, em termos aeroespaciais, não era nada. Não sabia nada. A Índia, que já pousou na Lua, mandou também para Marte, também não sabia nada. Equipes chinesas, cientistas, estiveram naquela época aqui no Brasil, anotaram tudo que a gente tinha, o que a gente fazia, etc. A partir daí, não é que tivesse copiado, desenvolveram um projeto próprio que avançou enquanto o Brasil parou. Cientificamente, o Brasil voltou a engatinhar, né? E a China hoje tem não só o reator de fusão nuclear, como a exploração de hélio 3 indo a todo vapor. Então, obviamente, uma tecnologia de ponta ela não vai ser exposta, por outro lado, abertamente assim, muito rapidamente. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Academia de Ciências de Pequim, lá tem um prédio de 32 andares, isso eu vi outro dia numa live de um cientista, de um neurocientista. Não me lembro o nome dele agora, não. É muito bom. Ele relatou que esteve lá. Né? Primeiro que o cientista lá é tratado a pão de ló. Um cientista lá, ele é o primeiro a entrar no restaurante, é o primeiro a entrar no metrô, é o primeiro a entrar no táxi, é o primeiro... Professor lá, a mesma coisa. No Japão também não é diferente. Tá? Então, não existe lá a novela das 8, existe programa científico para crianças. Você pergunta para a criança na rua, o que você quer ser? Quero ser cientista. Então, existe, como todos os lugares no mundo, os seus prós e contras. Existem muitas mazelas lá. Agora, como eu ia falar, na Academia de Ciências de Pequim, o prédio de pesquisa de inteligência artificial, só ele tem 32 andares. Todos os andares são centros administrativos e laboratoriais só para IA, inteligência artificial. Então dá para imaginar o que deve estar saindo dali. Né? Verdade. E outros lugares também. Tá? Isso é só um exemplo. Então, pode ser que haja já um desenvolvimento da prospecção do hélio 3, sim. Mas não tem nada oficial ainda. Perfeito. O Marcelo Santos chegou aqui também com a gente. Marcelo Santos e o Riba Menezes, que também estará com a gente lá no nosso simpósio. Aliás, o Marcelo, como vai participar lá como espectador, e o Riba Menezes é um dos nossos palestrantes que estará lá conosco. Eles dois, inclusive, são do meu grupo de vigília, que estaremos fazendo um trabalho de incursão e pesquisa e vigília na semana posterior ao evento. Tá? E aí, obviamente, apresentaremos... Obrigado, gente. Obrigado pela presença aí. Vocês estão me vendo por questões técnicas em relação à câmera, mas quem for a Iruoca vai me ver. Exatamente. E olha, em Airuoca, o Paulo ele vai apresentar uma palestra muito interessante que eu já assisti, que é o Conselho dos Nove, né, Paulo? Dá uma pita, só um chamarisco
sobre a sua palestra lá, só para chamar a atenção aí do nosso público, para eles ficarem curiosos. Conselho dos Nove é algo realmente muito antigo, pelo que se sabe, são os observadores que acompanham a evolução do nosso planeta, praticamente não interferem, e já foram interpretados e apresentados nas civilizações antigas como as Enéadas das mitologias, tidas como deuses. Em todas as civilizações antigas tem uma base de 9 deuses. Eu vou apresentar isso e mais algumas coisas, inclusive com os experimentos concernentes, embora não tivesse esse objetivo, tá, na década de 50, mas houve contato com os seres do Conselho dos Nove por conta desses experimentos do Poirier. Poirier, que foi o descobridor do Uri Geller, por exemplo, que participou do MK Ultra, e participou também o Gene Roddenberry. Eu vou falar sobre isso tudo aí, muito mais, a respeito do Conselho dos Nove lá em Aerowalk. Pessoal, é imperdível, é muito interessante mesmo. Eu recomendo, viu? Aliás, todas as nossas palestras lá no simpósio serão bem interessantes. Eu vou passar agora rapidamente Sim, toda aqui. certeza. Eu vou passar rapidamente o vídeo, é 1 minutinho, o vídeo de divulgação. De divulgação do nosso evento. Só para vocês terem uma ideia aí. Olá, convido você a participar do nosso segundo simpósio de esoterismo e ufologia, Ciência Estelar. Será na cidade de Airuoca, no sul de Minas, dia 27 de julho de 2024. Além das 7 palestras, teremos também apresentações de dança, a Neferkali e a Valkyria Ganasevich. Os palestrantes: Paulo Iannuzzi, Ricardo Ferreira, José Maldonado, Carla Perim, Riba Menezes, Frederico Prestupa Neto e Cristiano Gonçalves. Traremos o melhor da ufologia e do esoterismo para vocês. As inscrições e mais informações e detalhes é aqui no WhatsApp, falando diretamente comigo. Eu passarei todas as informações e também as inscrições, desconto bem bacana, tá? Então vale a pena, entre em contato que passarei todas as informações. Isso tudo é uma realização da Academia Ciência Estelar e do grupo Contato OVNI, Produções e Eventos Ufológicos. Valeu! Nos vemos lá! É isso aí. Eu só esqueci de mencionar o seguinte aí. Nós teremos lá também exposição de artigos esotéricos e ufológicos, e teremos também a vigília, logo depois quando terminar a última palestra, lá mesmo nesse local, que inclusive foi o local da vigília ano passado, quem quiser permanecer por lá, a gente vai subir para a parte de cima da propriedade, onde tem um platô bem bacana, e a gente tem um céu maravilhoso, de cara para a montanha do Pico do Papagaio, que é a principal lá de Airuoca, que inclusive ano passado, quando eu fui lá, Paulo, para fazer o reconhecimento lá do terreno, eu e o Juarez não viu, mas eu vi 2 objetos brilhantes no topo lá da montanha. Isso era já umas 8 horas da noite. Legal. Eles estavam um pouco acima do topo, não estavam, acredito que não fosse ninguém com lanterna, porque os pontos de luz estavam um pouco acima, não estava exatamente no cimo da montanha. Então, acredito que tenha sido alguma coisa de caráter ufológico. Eles piscaram, depois apagaram e não voltaram a aparecer. Minto. Apareceram, sumiu e apareceu novamente. Tanto que eu chamei a atenção do meu irmão viu, o Ronan, ele estava lá comigo. E aí ele viu, aí acendeu de novo, depois apagou e não apareceu mais, né? Bom, não sei, não posso, assim, bater o martelo que eram OVNIs, mas ficou uma coisa, assim, suspeita. Depois nós fizemos a vigília lá, depois da palestra, ano passado, e tiveram 2 pessoas que estavam lá próximas de mim, que foi bastante gente, né, lá para a vigília, e essas 2 pessoas viram um piscar, e teve uma outra que viu como se tivesse acendido o céu, num dado momento que ela ficou
direcionada para um determinado local e ela viu o céu se iluminar e não tinha nenhuma nuvem para ser relâmpago. Então, quer dizer, enfim, estaremos no mesmo local, né? Dessa vez o evento inteiro vai ser ali, naquela propriedade, e depois teremos aí a vigília, tá? Para quem quiser permanecer lá. E, dito isso, vamos então dar continuidade. Quem quiser mais detalhes sobre o evento, é só entrar em contato no meu WhatsApp. Eu vou colocar aqui no chat o meu número de WhatsApp, tá? É só entrar em contato comigo que eu forneço todas as informações, e para fazer a inscrição é comigo também. Então é só falar comigo no WhatsApp que a gente faz tudo. Vou colocar aqui, Paulo. Vai ter direito à abdução? Sim, eu conversei com os ETs tranquilamente. Quem quiser ser abduzido, vai ser abduzido lá. Maneiro, legal. Vamos lá. É um evento com diferencial. Pior que pode ser abduzido durante a palestra, né? Porque vai ser no local. E aí dá aquele problema no projetor, as imagens ficam todas emboladas, aquela coisa toda, né? Então faz logo tudo dentro da nave. Manda o pessoal tudo lá, né? A gente já faz um evento ufológico in loco, dentro da nave. Olha que maravilha. Isso aí. Maravilha. Pode seguir aí na sua explanação, Paulo, com relação ao tema. Sim. Então, como estava sendo dito, você já tem várias linhas, algumas vertentes, não somente científicas, físicas, materialistas, como espirituais, convergindo para esse ponto, principalmente a época que a gente está passando, a iniciativa por parte de alguns governos planetários nessa exploração espacial do próprio sistema solar, e um detalhe que eu fiquei de complementar e vou fazê-lo agora, né? De alguns vídeos que já até, pelo menos a maioria, não sei se todos, foram retirados já do YouTube, né? Eu vi isso aí num evento que eu participei alguns anos atrás do Marco Antônio Petit, e um amigo nosso, o Tuco Kipex, ele apresentou um vídeo, ele fez um vídeo sobre isso. Eu tenho esse vídeo está no YouTube. Não é que esteja fazendo propaganda dele, não, mas o material é muito interessante. Eu até fiz um outro material em cima desse, que eu apresentei, né, em que astrônomos amadores, principalmente nos Estados Unidos, né, com pioneirismo de um, e atrás desse vieram outros que constataram a mesma coisa, ao observar o céu, e eles não são ufólogos. Na astronomia, na parte científica, essa questão ufológica é execrada. Eu fiz faculdade de astronomia e, enfim, primeira coisa, quando você entra ali, nas primeiras aulas, olha, não queremos místicos, nem astrólogos, nem ufólogos aqui. Quem for simpatizante não precisa voltar. Nesse nível. Pelo menos na época que eu fiz hoje não deve estar muito diferente. Alguns têm uma abertura, mas guardam para si porque poucos se atrevem a se queimar no meio, né? Então, enfim, mas tem muita coisa que está mudando, né? Então, os astrônomos amadores estavam mirando o céu, alguns tinham, obviamente, algum interesse, não ia falar curiosidade, mas não é bem o termo, algum interesse mesmo na questão ufológica. Estavam até abertos para isso, mas não era o que esperavam. Outros, astronomia pura, né? Aliás, a astronomia no mundo, pesquisa astronômica, 60% a 70% é de astrônomo amador que faz. Graças a astrônomos amadores, temos muitas descobertas por aí, principalmente cometas, asteroides, novos satélites, astros no cinturão de Kuiper, nuvem de Oort, nem tanto. Mas, bom, enfim. E eles, ao observar o céu, e hoje em dia os telescópios mais avançados não somente são atrelados a motores para anular o efeito de rotação da Terra, como também são conectados a computadores, né? Você está lá com o seu telescópio no seu quintal, ele está conectado no notebook, você olha
para ocular do telescópio, né, para a lente, se quiser. Sai tudo ali na tela do computador. Tá? E bem nítido, com uma resolução muito boa. E, obviamente, para um ponto de luz, isso qualquer binóculo, qualquer instrumento óptico é assim. Ou seja, você precisa dar o foco. Se você não der o foco naquele ponto de luz, ele abre, aquela luz fica circular e difusa, opaca, né? Até você dar o foco e concentrar o ponto de luz. Muito bem. E era isso que eles estavam fazendo. Tá? Quando detectaram alguns pontos de luz que pensavam que até era um asteroide iluminado, ou uma estrela que estavam... Enfim, quando, para a surpresa, né, ao dar o foco, em vez de ser um ponto de luz, que é típico de um objeto celeste, aquele ponto, ao dar foco, tomou forma. Formas diversas, forma de escoide, forma de charuto, forma de navio, forma de pássaro. Tá? Ou seja, isso em distâncias, pelo menos Terra-Sol, ou então dentro do sistema solar em espaço profundo. Um objeto natural não era. Né? Só rapidinho. É muito interessante isso. Deixa eu só te perguntar uma coisa, que teve uma ocasião que um seguidor meu, ele me enviou uma imagem da qual eu consegui fazer um zoom, era uma mancha no céu escuro, tá? À noite, uma mancha lá no céu escuro. E eu fiz uma edição da imagem, dei um zoom e botei um filtro. E aí deu para ver nitidamente que era um objeto, aparência de... Imagine você uma cidade vista de longe, era uma base assim, e uma coisa meio que assim, com umas antenas, parecendo umas antenas. Tem um objeto desse aí que eu descrevi que lembra isso aí. A formas geométricas perfeitas, tá? Ângulo reto, era todo assim. Lembrava um disco em forma de cidade, que é muito descrito pelos Vimanas, né? Pelos hindus, quando eles falam sobre os Vimanas, no Mahabharata. Sim, no Mahabharata, então, quer dizer, Ramayana, está cheio disso aí. Você acha que pode ser realmente uma nave, essa mancha que foi detectada? Olha, para afirmar, é muito Teria que ver, né? Teria que ver. Agora, você não pode descartar nada. É porque eu achei muito inusitada essa imagem. Agora, você que já tem experiência, né, você está mais qualificado para discernir o que pode ser um objeto não identificado de algo diferenciado. Porque esse é o erro muito comum do leigo, né? Ou seja, você olha para o céu, qualquer coisa é um objeto não identificado, é um OVNI? Não, nem sempre. Tem muito avião em extrema altitude que ainda reflete a luz do Sol quando o Sol aqui na superfície da Terra já se pôs, que é confundido com OVNI, balão meteorológico, luz zodiacal, halo no Sol ou na Lua, relâmpagos esféricos, fenômenos atmosféricos, existem até fenômenos estratosféricos que vão a mais de 50 mil metros, 50 quilômetros de altitude, que são recentes descobertas de tipos de raios, raio em forma de cogumelo ou de água-viva, já viu isso? Na cor laranja. Uhum. Né? Tem outros flashes que estão tão rápidos em forma de coluna, que você nem detecta, e outros que só detectam ao acaso em filmagem. Então, muita coisa pode ser confundida com OVNI. Até quando você está subindo, você está num ponto mais elevado, e tem uma estrada lá embaixo, e está fazendo muito frio, às vezes pode ocorrer inversão térmica. Você ter uma camada embaixo de ar frio, intercalada com uma camada ali sobreposta de ar quente e uma outra camada de ar frio. Isso é o suficiente para o farol do carro que está vindo naquela estrada, quando apontar para isso, ele desvia, né? E a luz aparece ao contrário, como dois discos ou dois círculos ali passando na nuvem. E muita gente confunde isso com OVNI. E não é.
é apenas farol de carro, ali por causa de inversão térmica. Enfim, tem muitos detalhes, né, que pode ser OVNI quando na verdade não é. Então você tem que fazer uma eliminação bastante grande. Se você, com a experiência que você tem, vigília de campo, já presenciou, testemunhou, documentou muita coisa, né, viu isso e dentro da tua análise você fez por eliminação até chegar no Super-Homem e a Mulher Maravilha, que não eram, então realmente deve ser alguma coisa bem diferenciada. Porque a gente tem que ter essa preocupação, né? Que muita gente às vezes me cobra e tudo mais, mas na ufologia é assim, desde que você não tenha como provar, você tem que trabalhar no campo das probabilidades. Aquilo ali, descartadas todas as possibilidades, pode ser algo inusitado, desconhecido, um OVNI. E lembrando, OVNI não significa nave extraterrestre. OVNI é um objeto voador que a gente não consegue identificar. E a distância de um OVNI para uma nave real é abissal. É lógico. Muito grande. Existe a possibilidade? Existe, mas tem que ter os pés no chão. Exatamente. E você, melhor do que ninguém, pode dizer, você faz 9, 10, 12 vigílias para ver uma coisa. O normal é não acontecer nada, é não ter nada. O normal não é nada. Então, e quanto mais expectativa você cria, você bloqueia. A coisa acontece natural. O que eu costumo dizer para o pessoal quando está em vigília, principalmente quando tem muitos leigos, como é, por exemplo, a vigília que é feita com o pessoal que vai nas palestras, né? Eu aviso, gente, o normal é não vermos, tá? É o que mais acontece. Porém, eu acredito que todos aqui gostam de olhar para o céu, as estrelas, e essa atmosfera em que estamos aguardando o inusitado, que pode ser que não apareça, mas só essa atmosfera já é um clima bacana, já traz essa interação com o pessoal e aquelas trocas de experiências, enfim. É uma atmosfera bacana que fica. Então, isso já vale a vigília. Eu costumo considerar. Com certeza. Mas é aquela história, ninguém vê nada. Eles se deixam ser vistos. Sim. Então, se eles quiserem, dentro do banho da tua casa, vai rolar. É verdade. Falou tudo. A sua esposa, Paula, a Cláudia, ela está perguntando cadê você, se você foi abduzido, se você tá falando da nave, ó. Aqui. Amor, quem dera. A porcaria da câmera resolveu não funcionar hoje. Funcionou a semana toda, até ontem eu estava falando com vocês aqui, com o Cristiano antes de começar, dei aula normalmente. Agora eu fui entrar aqui, reiniciei o computador, te liguei, fiz acontecer, nada da câmera entrar. Bom, isso daí, Cláudia, são os homens de preto tentando nos atrapalhar. Atrapalharam na primeira vez que acabou com a luz na Tijuca. Não deu para a gente fazer a live quando seria Pois essa live já devia ter enrolado. Aí agora eles conseguiram, pelo menos, eles não conseguiram acabar com a luz na Tijuca, mas eles acabaram com a imagem aí da câmera do Paulo. Tem aqui também o Antônio Carlos, Paulo, que ele falou, na verdade, a missão Chang e 6 teria retirado amostras do solo em maio desse ano e retornado em junho. Fato noticiado por várias agências, já extraiu o Hélio 3, é outra conversa. Positivo, Antônio. Sim, amostra sim, porque houve o pouso documentado no lado oculto da Lua pela sonda chinesa. Agora, o que foi divulgado não corresponde à verdade. O primeiro pouso no lado oculto da Lua foram os chineses que fizeram agora. Não, na década de 60 a União Soviética já tinha feito. Trabalho a longo prazo, a China, com certeza. Aí o Fred colocou aqui, lembrando do filme que o Paulo comentou sobre o objeto conhecido, sim, no evento passado, tive minha confirmação. Aí já é uma coisa que o Paulo deve saber. O que eu citei aqui com respeito a esse material dos astrônomos amadores, eu vou levar em Airuoca. Eu vou apresentar como um extra. Bacana, aí, ó. Legal, gente. Mais um plus aí para o nosso evento lá.
Gente, olha, quem for daqui do Rio de Janeiro e tiver espaço no carro, se for para o evento e tiver espaço no carro, entre em contato comigo que, de repente, tem gente, tem a amiga Zumira, que está até aqui no chat, ela está disponível a pegar carona e ajudar no combustível, tá? Então, é só falar comigo, quem tiver aqui do Rio, que estiver partindo para a Aeruoca para o evento, ok? Vamos lá, Paulo. Paulo, nós já estamos na reta final da live, tá? Teria muita coisa a mais ou... Não, não. Beleza. O básico já foi. Mais detalhes, aí eu teria que entrar aqui em questões técnicas que, acredito, não acrescentariam muito. Tá? E outros detalhes que seriam mais especulativos, eu não sou dado a especulações, muito menos a sensacionalismo. Perfeito. É assim que a gente trabalha de forma séria na ufologia. Paulo? Estou aqui. Beleza. Pensei que tivesse aí. Pensei que aí já ia ser, além de tirar a imagem, tirar o áudio do Paulo. Não, ainda não, calma. Mas vamos lá. Se você ainda tiver mais alguma coisa desse tema para finalizar, pode finalizar e na sequência a gente... Eu finalizo agradecendo a todos vocês, principalmente a você, Cristiano, pelo convite. Não esqueçam de Aeruoca, vai ser um evento por todos os palestrantes e por tudo que está envolvido ali ímpar. Tenho certeza muito diferente do último, cada um é diferente. Sim, vocês vão gostar muito, vai ser bastante enriquecedor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Aí, dependendo do teu tempo, Cristiano, eu estou aqui à disposição para as perguntas, esclarecimentos, no que me for possível. Sim, gente. Olha, nós temos muitas coisas aqui, muitos comentários, né? Tivemos bastante gente acompanhando, batemos aí... Isso foram só os que são apresentados aqui e que não entraram no chat, né? Mas tem muita gente que vai assistir essa live posteriormente, como sempre acontece, né? E geralmente quando o Paulo, seja ministrando palestras ou seja em lives, sempre existem muita gente querendo, fazendo perguntas, querendo saber. Então eu peço a vocês que comentem depois, quando o vídeo for para o YouTube normal, comentem nos comentários e façam lá suas perguntas que eu mando para o Paulo depois, e aí a gente vai respondendo todos os questionamentos que vierem depois. Eu quero pedir desculpas mais uma vez, não só pelo problema na câmera do Paulo, mas pelo problema na minha também, que está com esse desfoque, até que eu consegui melhorar um pouquinho da última vez, mas eu acho que é problema na minha própria webcam. Eu já tentei de tudo, não melhora isso. Prometo comprar uma webcam nova para melhorar aqui a minha imagem, tirar esse embaçado. E que eu ia dizer que eu estou no fundo do mar, parece que eu estou no fundo do mar, né? Está numa base subaquática. Estou numa base subaquática, uma base subaquática. Que, inclusive... Eu acho que vou ter que trocar minha câmera também, pelo jeito, mas tudo bem. Que eu inclusive, falando de OSNIs, né, objetos subaquáticos não identificados, vai ser o tema da palestra do José Maldonado, que estará também lá conosco. Sim, Maldonado. Foi a nossa live passada foi com ele. Esteve conosco num evento em São Paulo, no Wake Up Gateway, alguns anos atrás. Ele foi nosso mestre de cerimônias. Muito bom palestrante. Sim. Aí é um tema realmente excelente. Excelente. Então, assim como todos, sem querer, quem me conhece sabe que eu não faço média, todos os palestrantes são, além de muito competentes e carismáticos, têm um material muito legal para apresentar. Exatamente. Seja no campo do esoterismo, seja no campo da ufologia, teremos um evento riquíssimo. Teremos aí o Riba Menezes, que vai falar das vivências. O Riba Menezes é um ufólogo em que ele, além de pesquisar muito, ele também vivenciou muita coisa, né? Ele tem meio que uma anteninha de para-raio de OVNIs também. Então, ele vai estar lá falando sobre muitas das vivências, né? Os relatos de quem esteve na trilha dos OVNIs. É
um atrator de UFOs? Sim, eu chamo para-raio de OVNIs. Dá no mesmo. Mas uma os coisa é OVNIs certa. vão até... Os ufólogos, os esotéricos e os místicos, e não os esquizotéricos e misticulantes. Exatamente, a gente tem essa preocupação, tá? O time que, geralmente, quando eu faço os eventos e faço a escalação do time para estar lá, pessoal, é escolha seleta. É o pessoal que não trabalha no sensacionalismo, que tem os pés no chão e que tem muito material bom para compartilhar. Então, vocês podem ter certeza que vai ter coisa boa lá, como já disse, falamos aqui, o Riba, o José Maldonado, o Paulo Iannuzzi. Eu vou apresentar meus livros lá e falando, inclusive, a respeito de Varginha, tá? O que pode ter acontecido para a nave supostamente ter caído lá em Varginha. A gente vai trazer algumas coisas novas aí também. Enfim, vai ser uma coisa interessante. Bom, tem o que estava aqui conosco também, o Frederico Prestupa Neto, vai Sim. falar a parte esotérica do filme Duna. Quem não viu ainda esse clássico... muito legal. Por favor, quem não viu, assista o filme Duna, que aí vai ficar até melhor para a assimilação lá da palestra. O filme Duna teve uma reprodução agora, uma refilmagem, dividida em 2 filmes, parte 1 e parte Duna 1 e Duna 2, né? E tem um antigaço, que é excelente também, acho que vale a pena ver todos. O primeiro final da década de 70. Gerbialdo está perguntando aqui se vai ter transmissão ao vivo lá da palestra. Aqui, ó. Não vai ter, Gerbialdo. A gente vai fazer pela primeira vez nesse espaço, tá? E a gente ainda não sabe como é que é a internet lá. Aliás, o Juarez, que mora lá em Arioca, ele até viu que não é muito boas condições para fazer a apresentação também via a transmissão. Então, vai ser mesmo palestra para quem estiver lá, né? A gente vai trazer isso tudo para quem estiver lá mesmo, e futuramente a gente pode até ver essa questão da transmissão. Embora eu conheça palestrantes que não admitem que as suas palestras sejam reproduzidas. Aí eu não sei, seria uma coisa individual de cada um, mas futuramente, quem permitir, a gente faz a transmissão, sim, mas não vai ser esse caso desse ano agora, tá? Aí faça uma força, faz a sua inscrição, compareça lá com a gente, que eu tenho certeza que vai agregar muito e vai ser maravilhoso tudo que vai acontecer lá. Tá? Vai ter apresentação de dança também, exposição de material, de produtos esotéricos e ufológicos. Vai ser legal, vai ser muito bom mesmo. E aquela coisa da interatividade, na hora do coffee break, do almoço, o pessoal tudo conversando, né? Aquela coisa assim, envolvendo os assuntos, né, para esoterismo, para ufologia. É uma coisa, quem nunca participou de um evento, participe, que é muito bacana, é muito legal. Gente, então... o Fred tem razão, concordo com ele. O primeiro filme do Duna, o antigo, realmente é bem mais impactante. Mas está valendo para os modernos. Ele está falando aqui. Assistam... Se puder, assistam todos. Eu assisti só os atuais, o 1 e o 2 atual, mas preciso ver esse antigo também. Pode deixar... Procura. Vou ver isso aí. Paulo, alguma consideração final, alguma coisa? Vamos encerrar. Como diziam os egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Ra. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado de coração. É sempre uma honra ter você participando, seja dos meus eventos presenciais ou em live. Muito obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado por permanecerem aqui conosco, mesmo com esses problemas nas nossas câmeras. Muito obrigado mesmo, tá? Espero que vocês tenham aprendido e gostado tanto quanto eu aprendi e gostei. Obrigado, gente. Até mais. Uma ótima noite a todos. Valeu!